Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? O Agrourbano de hoje vai mergulhar no universo do churrasco americano. É isso mesmo, se você curte a boa culinária, já deve ter ouvido falar ou se deparado com o tal do American Barbecue. E na onda das experiências gastronômicas, o churrasco americano também virou febre no Brasil. E acreditem, existem até uma seleção brasileira do estilo. E na presença do capitão dessa seleção, o especialista Rodrigo Bueno, nós vamos conferir como se prepara a verdadeira costelinha ao molho barbecue. E nós também vamos até o interior do Rio Grande do Sul conhecer a Boníssima, uma agroindústria que é referência nos cortes especiais de suínos. Tem uma linguicinha que é uma delícia. Fica aí, o Agrourbano está no ar. Já estamos com os nossos convidados no Agrourbano de hoje, que vai explorar o churrasco americano e todo o universo dos cortes suínos. E eu já vou dando uma boa noite para a Letícia Giacomini, ela é veterinária e proprietária da Boníssimo, uma agroindústria lá de Santa Maria. Boa noite, Letícia, bem-vinda ao Agrourbano. Boa noite todo mundo, obrigado pelo convite e vamos lá. Que legal, a gente está bem feliz aí com a tua presença e quem também vai estar batendo um papo conosco hoje aqui é o Rodrigo Bueno, especialista em churrasco americano. O Rodrigo é um cara aí super viajado, conhece tudo dessa arte do American Barbecue. Boa noite, Rodrigo Bueno, tudo bom? Boa noite. Quero agradecer muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo dividir um pouco dessa cultura, desse negócio diferente para nós aqui do Sul, principalmente, poder dividir um pouco desse assunto com todo mundo. O cara é fera, vocês vão ver aí, vai trazer bastante curiosidades e informações para o pessoal que curte essa gastronomia diferente, uma experiência diferente. E também conosco, o meu amigo Vadson Schaefer, o homem do Coyote Original Food. Boa noite, Vadson, tudo bom? Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer aí estar aqui participando do Agrourbano. Hoje vamos bater um papo aí com essas pessoas aí que movimentam esse mercado da carne aí. E hoje vamos falar de suínos e também aí com o mestre Rodrigo Bueno aí. Então vai ser um grande prazer aí estar batendo esse papo com essa turma hoje. Vadson, como a nossa história aqui é sempre falar do campo à mesa, né? Mas sempre trazendo aí alguma coisa para o cardápio, para provocar, já que esse horário da noite aí o pessoal está se preparando aí para pensando o que comer. O que tu está preparando hoje aí para deixar o pessoal com água na boca aí? Conta para nós. Hoje eu passei lá na Boníssima e a Letícia aí me presenteou com uma costela suína de primeiríssima qualidade. E hoje nós vamos fazer um prato que é um prato que apresentou o American Barbecue para o brasileiro, né? Que é uma costelinha suína com molho barbecue. E algumas dicas aí eu sigo com o mestre Rodrigo Bueno aí para apresentar esse prato hoje. Aí, olha só, que bacana. Vamos pegar essa dica, essa deixa do Vadson, então. E eu queria perguntar para a Letícia, antes de ela nos contar desse trabalho que a Boníssima faz através da valorização dos cortes dos suínos, da carne suína, que a gente vai descobrir também ao longo dessa conversa aqui que ela é uma carne muito nutritiva, né? Importante também para a alimentação. Mas antes, eu gostaria que a Letícia contasse um pouco da história da Boníssima. Eu sei que vocês são sócios, vocês são uma família de veterinários. Conta um pouquinho para nós da história, dessa história da Boníssima, por favor. A Boníssima, então, é uma ideia minha e do meu irmão. Nós somos médicos veterinários formados aqui em Santa Maria. E nós somos sócios. Nós sempre gostamos da carne suína, sempre convivemos desde pequenos com o suíno, por parte do nosso pai também é veterinário.
Então, foi uma coisa que a gente sempre gostou e sempre fez parte do nosso meio. Então, aí depois de formados, a gente queria se inserir no mercado da carne e tivemos a ideia, então, de constituir a Boníssima. Hoje, a Boníssima, então, tem cortes suínos e linguiças 100% suínas. Nós iniciamos com a parte das linguiças, desde a básica até a mais temperada, que o pessoal gosta. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo essa questão do mercado da carne suína, que ele ainda era um nicho mal explorado, digamos assim, onde as pessoas tinham a hábito de consumir somente pernil, paleta, costela e lombo, que acho que eram os únicos cortes que as pessoas conhecem ou conheciam. Então, aí a gente veio com uma proposta de inovar, trazer cortes de maior qualidade, cortes bem trabalhados, tentando fazer um trabalho semelhante com o que é feito na carne bovina hoje em dia, que é uma carne muito bem trabalhada. Então, a nossa proposta é essa: trazer para o nosso cliente uma carne de qualidade, porcionada, prática, que o pessoal possa abrir e fazer da melhor forma possível, tentando desmistificar essa coisa de que carne suína é só pernil, paleta, lombo ou costela, né? Esse é o nosso principal, digamos, norte, assim. É mais ou menos isso daí. Não, muito bacana a história, né? A gente gosta de ver essa questão do empreendedorismo sempre muito antenada a uma questão de tendências, né, Rodrigo? E a gente viu aí agora a Letícia falando sobre a questão dos cortes, né? O churrasco americano, ele é muito pioneiro, assim, nessa questão de tratar alguns cortes, valorizando alguns cortes, né? Então, eu queria fazendo um link, né, que tu já começasse a explicar um pouco das características do churrasco americano, tu que é um cara especialista, e aí pudesse entrar um pouco nessa particularidade da carne suína, que não é só suína, a gente sabe, você vai explicar, né? Mas só querendo criar um link, porque esses cortes, eu acho que eles também ajudaram a fomentar esse mercado da carne suína também, né? O grande diferencial do churrasco americano, né, do American Barbecue para o churrasco brasileiro, é que o churrasco brasileiro a gente faz em cima da brasa, né? Churrasco gaúcho, no espeto ou na grelha, o fogo está sempre embaixo da carne, né? Então, eu tenho a carne e tenho o braseiro, né? Depende da distância, depende do corte, é mais em cima, mais embaixo. No churrasco americano, a gente tem uma grande diferença, que a gente usa uma churrasqueira especial. Pode ser usada uma churrasqueira tipo de bafo, latão, a gente dá um jeito, porque o que a gente precisa? A gente tem um aquecimento indireto da carne, né, aliado à defumação, que a gente tem o uso de lenha. Então, normalmente uma churrasqueira americana, ela é aquela churrasqueira que tem uma tampa, que ela é fechada. Do lado, a gente tem uma caixa de fogo, que é onde a gente faz o fogo, a gente coloca a lenha e o carvão ali dentro, e a comida cozinha com o calor indireto dessa fumaça e esse calor que passam pela câmara de defumação. Então, ela é dividida em dois pedaços, onde eu boto o fogo e uma câmara onde está a defumação, e uma chaminé, que é por onde a gente mantém esse fluxo constante de entrada de ar e saída de fumaça. E o American Barbecue, falando sobre cortes, né? Um dos cortes mais famosos que a gente conhece, foi o que o Badson falou, é a costelinha, né? A costelinha barbecue é o que mais se popularizou no Brasil, foi praticamente a porta de entrada desse estilo de churrasco aqui no Brasil. E o American Barbecue tem uma característica, que ele é um cozimento lento e a baixas temperaturas. Então, a gente consegue aproveitar carnes que normalmente não são aproveitadas no churrasco, como carnes do dianteiro. A gente usa muito, no caso do porco, a copa lombo, né? O ombro inteiro, às vezes, do porco, para fazer porco desfiado. A gente chama de pulled pork, né? Então, são pratos característicos americanos que usam cortes do dianteiro bovino e do suíno também, cortes diferentes. Nesse cozimento mais lento, a gente consegue fazer a quebra do colágeno, que é o que faz a carne ficar mais enrijecida, né? Se eu pegar uma carne, um granito, e colocar ele direto na brasa, provavelmente ele vai ficar duro, né? Existem maneiras de se fazer isso. A gente pode casqueirar ele, ir tirando filetinhos, como nós fazíamos lá em casa antigamente, cortava o filetinho. Isso é bem coisa do gaúcho fazer.
mas no Brasil não era um corte muito usual, era usual para fazer sopa, fazer carne de panela, esse tipo de coisa. E com essa técnica de cozinhar ela lentamente num fogo bem baixinho, além de a gente agregar o sabor da defumação, a gente consegue a quebra desse colágeno, fazendo que a gente tenha uma carne que, em teoria, era dura, ficar extremamente macia e extremamente suculenta. É muito bacana essas características assim do churrasco americano, que tem um outro princípio, né? Uma carne de cocção maior, né, Rodrigo? E por isso assim que tem esses tipos de cortes. Mas eu quero ficar um pouquinho dentro do universo do suíno, só para que a gente possa até bater essa bola assim, com a Letícia, porque existe assim, os cortes, né, o prime rib, existe também a questão das costelas em tiras agora, que é uma outra tendência, assim, que eu acho muito bacana, e isso aí eu imagino que fomenta muito o mercado para vocês, né, Letícia? Com certeza. Como eu falei anteriormente, o mercado da carne bovina que foi muito bem explorado, as pessoas buscam, se tem isso no bovino, o que tem no suíno? Isso. Então, aí a gente buscou muito a questão, o matambrito é um corte que as pessoas Ótimo, adoram. eu faço muito, eu adoro. As pessoas têm uma paixão pelo matambre, a panceta também é um dos cortes que as pessoas gostam de fazer tanto em parrilla, ou a porqueta mesmo, que é aquela enroladinha recheada. A gente tem a opção da picanha. Então, esses cortes acabam agregando muito valor, né? E as pessoas ficam curiosas, porque tem pessoas que já gostam e tem pessoas que nunca provaram e que querem experimentar. E aí a gente vê também como é importante vincular a questão da... Olha aí, ó, a costelinha suína que o Watson preparou. Dá para ouvir então, o cheiro. É importante. Se pudesse sentir o cheiro, né? Ia ser melhor. Desculpa, mas continua, por favor. Imagina. E a gente percebeu também como é importante essa questão de tu educar o público, né? Tu ensinar para ele, olha, a gente tem essa opção e ela pode ser preparada desta e dessa forma. Então, a gente percebeu que, com o passar do tempo, a gente dava a opção dos cortes e sugestões também de preparo, porque eu acho que isso facilita um pouco para o consumidor. Tá, eu achei legal esse corte, mas como que eu faço para consumir ele? E a carne suína, ela vai muito bem com acompanhamentos, né? Então, essa questão de tu explorar os cortes da maneira que ele pode ser preparado, eu acho que também isso é muito bacana, assim, porque a gente busca ter essa visão do dono do negócio, mas também de cliente, como que eu gostaria de ver esse produto, se eu não sei fazer, como que faz. Então, aí a gente se vira nos 30 para conseguir passar receitas e dicas da forma de melhor preparo, assim, dos nossos cortes. Não há dúvida que esse momento de pandemia ele atiçou aquela coisa das experiências gastronômicas, né? Todo mundo gosta de se aventurar na cozinha para fazer alguma coisa ou outra, ou até mesmo numa churrasqueira. O Vadson ali vai trazer uma experiência para nós no forno, né? O Rodrigo, eu queria aproveitar a experiência do Rodrigo para contar um pouco sobre essa forma de se fazer churrasco, que existe até uma seleção, né, brasileira de especialistas, de assadores especialistas nisso. O Rodrigo já participou de torneios internacionais, ele vai contar um pouco dessa experiência para nós já. E eu queria, então, que você comentasse para a gente de que forma o churrasco americano ele pode ter se aplicado em alguns cortes. A gente viu que no suíno ele vai bem, né? Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre algumas das técnicas mesmo de fazer o churrasco assim que você adota, né? Na questão ali do suíno que ela falou, a panceta a gente faz bastante. A gente já tem um prato que se chama Pork Belly Burn Ends, que é um cubinho de panceta com molho barbecue adocicado e mel, né? Então ele é cozido a baixa temperatura, fica extremamente macio e ainda tem esse contraste do salgado com o doce, com o mel, com a gordura, que é fantástico. Assim, é um prato muito conhecido, muito muito comum de se fazer. Sobre os campeonatos, nos campeonatos a gente tem, falando em suínos, né, duas categorias que são as mais importantes dentro, né, do suíno, que é a costelinha de porco e a copa-lombo, ou porco desfiado, que na verdade pode ser feito, normalmente é feito da copa-lombo ou do ombro inteiro, como eu falei, da paleta inteira, né?
e esses são os cortes mais populares nas competições, né? O churrasco americano ele tem uma característica, porque o americano é muito competitivo, né? O americano gosta de competições, eles fomentam isso. Então, nos Estados Unidos, né, a gente tem praticamente todo final de semana um campeonato de churrasco, né? E no Brasil, a gente, no começo, começou a sentir essa necessidade também, né? Porque a gente assistia aqueles campeonatos e queria ter aquelas experiências, né? E aí foi criada uma associação no Brasil que desenvolveu esses campeonatos aqui no país. E aí, então, eu ganhei o primeiro campeonato que foi disputado aqui no Brasil. Eu sou o primeiro campeão brasileiro de churrasco americano. E depois a gente conseguiu, né, através do Daniel Lee, da Pitmaster, uma vaga para disputar campeonatos internacionais. E aí eu fui já para Houston, em 2019. Eu disputei o campeonato mundial contra 350 equipes do mundo todo, né, no maior rodeio do mundo, Houston é considerado o maior rodeio do mundo, e uma experiência incrível assim de conhecer outros países. A gente conheceu gente da Suécia, do Canadá, dos próprios Estados Unidos, sabe? Uma cultura que aqui no Brasil ainda é muito nova. Para ter uma ideia, esse campeonato aconteceu em 2017, esse que eu ganhei, né? A gente foi para Houston em 2019, e ver a gente conseguir desenvolver novas técnicas, habilidades que a gente não tinha aqui. A gente já sabia, porque a gente estuda muito, eu sou um cara que estudo demais, então eu já sabia as técnicas, mas tu ir lá e ver as pessoas fazendo e participar daquela sensação de estar numa competição é algo indescritível, assim. Então eu fui para Houston e logo depois a gente disputou um campeonato na Oceania, que foi na Austrália, né? A Meatstock, que é o maior evento de carnes da Oceania. Até o Marcelo Bolinha estava lá. Eu vi que o Marcelo Bolinha veio aqui também em um programa, né? O Marcelo Bolinha estava disputando o campeonato de açougueiros e a gente estava disputando o campeonato de churrasco. E lá a gente teve um resultado muito bacana. Eram 60 equipes e a gente ficou em 16º. E a gente tirou o 4º lugar na categoria do porco, aí que foi comentado, né? Do porco que a gente está conversando. Na parte do porco desfiado, a nossa equipe tirou o 4º lugar. Por um pontinho, a gente não trouxe um troféu para o Brasil, que era o troféu ganhava troféu o primeiro, segundo e terceiro. A gente tirou 4º por um ponto só. Então, foi uma experiência, assim, também incrível. Bom, e a Letícia já está de volta com a gente. A internet, pessoal, é assim mesmo, acontece de cair. O importante é que estamos todos nós aqui. E era muito legal que o Rodrigo Bueno estava contando um pouco a história. E eu vou pedir que você até retome, Rodrigo, a história dos campeonatos internacionais que você participa, do Campeonato Brasileiro de Churrasco Americano. Um pouco da sua história agora para a gente entender esse trabalho que você faz e como que você entrou aí, que, ao que parece que não tinha nenhuma familiaridade na questão do mundo gastronômico, e o cara virou campeão mundial aí. Conta para nós. Olha, na verdade é curioso a minha história, porque eu nunca tive nada de gastronomia, né? Todo mundo tem uma história que ficava na cozinha, esse tipo de coisa. Eu não tenho zero disso, né? Sempre fui muito bom para comer, mas para fazer não era meu negócio. E eu assistia um programa na televisão chamado Men vs Food, onde o cara participava de desafios gastronômicos, né? Então, o maior sanduíche do mundo, então ele tinha que comer lá em 45 minutos e assim por diante. Só que sempre ele mostrava o restaurante que ele estava participando, ele mostrava o cardápio, mostrava algum preparo que eles faziam ali naquele restaurante. E sempre eu via aqueles cortes americanos, a costelinha, o peito, né, o granito que eu comentei, o porco desfiado. Então sempre aparecia aquilo e eu dizia, pô, eu quero experimentar. Aparecia, ele mostrava que era tão bom, né? Eu digo, eu quero experimentar isso, como eu vou fazer isso, né? E aí eu comecei, a partir desse programa, a estudar, a procurar conteúdo. Quando eu comecei, o YouTube ainda não tinha a quantidade de conteúdo que tem hoje, então era bem mais difícil da gente conseguir, mas eu fui atrás. Aí eu encontrei algumas churrasqueiras que ele mostrava lá, eu comentei que a churrasqueira é diferente, né? Só que aqui ele mostrava eram industriais de restaurante, e eram muito complexas. E eu dizia, eu sou engenheiro mecânico, né? E eu dizia, não, isso para mim construir vai ser muito difícil.
Então, não vai dar para fazer. Eu comecei a fazer que nem o Watson está fazendo hoje, que eu fazia as minhas costelinhas no forno. Aí eu testava o meu dry rub, eu testava tempo de preparo, eu testava a hora de tirar, a hora de colocar, a hora de embalar. E aí, depois, surgiu um programa chamado Pitmasters Wars, que era um campeonato de Pitmasters. Acho que algumas pessoas já viram, era na TV fechada. E aí eu vi algumas churrasqueiras um pouco diferentes. E eu disse, eu consigo adaptar um latão aqui, eu consigo fazer isso. E aí eu construí a minha primeira churrasqueira e comecei de novo, do zero, todos os testes, porque agora eu tinha um ingrediente a mais, que era o sabor de defumado. O sabor a lenha, ela dá uma característica de sabor para a carne. Então, cada lenha vai dar uma característica, ela é considerada um tempero no preparo do churrasco americano, né? Então, comecei de novo, e aí eu comecei a vender essas costelinhas para os meus amigos, que começavam aí, queriam, e eu conseguia fazer 4, 5 costelas. E aí eu disse, não, eu preciso aumentar minha capacidade aqui, porque eu não quero passar o final de semana inteiro fazendo costela para os outros. E aí eu fiz uma churrasqueira maior. Fiz uma churrasqueira maior, aí sim, muito parecida com a dos americanos. A caixa de fogo, a câmara de defumação, chaminé, toda aquela história. E como as coisas são, né? Nesse momento surgiu o convite para participar de um campeonato de churrasco americano. O primeiro campeonato de churrasco americano no Brasil, né? Era uma cultura ainda praticamente muito nova aqui. Para ter uma ideia, o campeonato foram com 10 equipes. Tinha gente do Recife, gente de São Paulo, gente do Paraná, tinha várias regiões do Brasil. A gente se reuniu em Americana, São Paulo, dentro de um evento de churrasco, e teve esse campeonato, e eu fui o campeão desse primeiro campeonato. Eu ganhei 3 das 5 categorias. Eu ganhei a costelinha, eu ganhei o porco desfiado, né, o pulled pork, que eu falei que é da paleta, e eu ganhei a categoria frango, e fui campeão geral, né? E a partir desse campeonato que começou a surgir a oportunidade de participar em campeonatos fora do Brasil, né? A associação que organizou o campeonato tinha vagas internacionais e a gente foi, né, como eu comentei, para Houston, no Texas. Eu fui 2 vezes para Houston, uma em 2019 e uma em 2020, e para Mixstock, que foi na Austrália, em Sydney, onde até encontrei o Marcelo Bolinha, que já participou aqui do programa, né? Ele estava no campeonato de açougueiros e eu estava no campeonato de churrasco. E os resultados foram muito legais. Assim, a primeira experiência em Houston, a gente não foi até tão bem, a gente ficou no meio do caminho, a gente tirou posição 160 de 350 equipes. Na Austrália, a gente já foi muito melhor, a gente ficou em 16º de 60 e a gente tirou 4º lugar na carne de porco, ficando 1 ponto atrás do 3º lugar, né? Poderíamos ter voltado aí com um troféu para o Brasil, mas infelizmente faltou 1 ponto para a gente conseguir. E o ano de 2020, antes da pandemia, em fevereiro, a gente foi para Houston de novo, aí junto com uma equipe brasileira que foi montada, né? Nesses 2 campeonatos, o da Austrália e o de Houston, o primeiro, eu fui o capitão da equipe, né? O pessoal me escolheu como capitão, pelo respeito, pela maneira que eu trabalho também, né? Eu sou muito metódico, então isso ajuda também, né? Nesse tipo de competição, né? Que a gente precisa fazer tudo certinho para chegar a um resultado lá no final. E esse ano, no ano passado, 2020, a gente tirou 25º lugar no campeonato, contra 350 equipes. A equipe que foi a equipe principal é uma equipe de Belém do Pará, chamado Churras de Patrão, e eu fui como comissão técnica, né? Como eu tinha uma experiência de capitão e do ano anterior, a gente foi auxiliar eles na compra da carne, que é totalmente diferente daqui, nos temperos, nos sabores, né? A gente tem que agradar o juiz, né? Eu também sou formado juiz pela KCBS, que é uma a maior associação de churrasco do mundo. Então, o juiz ele espera um sabor, então a gente tem que... Só que o juiz do Rio Grande do Sul, ele é diferente do juiz de Belém do Pará. Então, a gente tem que entender como é o juiz, entender a região que a gente está trabalhando, para saber qual o perfil de sabor daquela região. Ele gosta mais doce? Se tu servir uma carne doce aqui no sul, talvez não vai ser tão bem visto. Se eu servir uma carne mais salgada, talvez eu vá ganhar pontos com esse juiz. Óbvio que o juiz ele é treinado para não botar o gosto pessoal dele ali em cima, mas a gente sabe que tem influência. Então,
num campeonato, qualquer um ponto, né, muda tudo. Ei, Rodrigo, deixa eu pegar esse gancho, porque o juiz de uma agroindústria, por exemplo, é o consumidor, né? Eu imagino, né, que a Letícia se preocupe muito com a experiência, né, do seu juiz, entre aspas, assim, que seria o consumidor. Vocês, quando buscam esse alimento, essa matéria-prima, né, vocês têm essa preocupação também, né, com a questão do produto final que vai chegar no consumidor, né, Letícia? E também, junto a essa pergunta, eu já emendo aquela questão assim, da preocupação com o cuidado do animal, né? O zelo, a forma de criar, desde o abate e tudo. Então, essa é uma preocupação que permeia muito o trabalho de vocês, eu imagino, né? Com certeza, essa é uma das nossas grandes preocupações, né? Então, quando a gente pensa em lançar um produto, busca novidade para trazer no mercado, a gente faz vários testes, né? Então, a gente faz pequenos grupos, faz degustações, coloca aquele produto para rodar até ter o nosso, digamos, nosso resultado final, que é o que a gente espera que agrade a maioria dos nossos consumidores. É óbvio que, tratando-se de tempero, é difícil isso, né? Então, a gente busca aí sempre fazer testes, bastante degustação. A gente vê que, logo quando a gente iniciou, nossas principais formas de expansão era através da degustação. Nós iniciamos, na verdade, no início de em janeiro de 2020, a Boníssima começou. E aí, logo em março, teve toda a questão da pandemia. Então, a nossa carta na manga era as degustações, era onde a gente ganhava o nosso cliente. Então, aí, com a entrada da pandemia, a gente teve que se remodelar e pensar, quebrar a cabeça de várias formas. Então, para conseguir chegar num gosto comum, né? Então, eram degustações através... Letícia? São Como? todos aí da região, os fornecedores de vocês? A característica deles são pequenos, fornecedores? Os nossos fornecedores são todos da região, todos aqui da região sul, principalmente ali a região de Santa Cruz, Lajeado. Então, quando a gente vai fazer contato com o fornecedor, a gente vai até a indústria, até o frigorífico, conhece a planta. Alguns nossos fornecedores a gente tem contato com as granjas de criação. Então, a gente vai até as granjas, verifica como é que é feita essa coisa da criação, por sermos médicos veterinários, a gente gosta de estar no meio, né? Então, a gente sempre busca estar na criação, no abate, para a gente garantir aí que está vindo um produto de qualidade, né? E a gente está por dentro dessa toda a parte desde do carregamento, da criação, do abate, até o produto final, que é o que a Boníssima proporciona, né? Então, isso sim é uma das grandes preocupações e, digamos, também um dos grandes funis, assim, da selecionar esse fornecedor do nosso... Entra na nossa cartela ou não entra, sabe? Então, eu acho que isso é um item bem, bem importante, assim, na hora de tu decidir. O produtor está sempre ligado, né, na origem do produto, na história que envolve aquele produto. E eu estou ligado na história que envolve a costelinha do Vadson lá. Em que momento que está aí, Vadson? Como é que está o andamento? Então, eu peguei essa costelinha lá com a Letícia. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer, ela tem uma membraninha que é presa na costela. Então, a gente precisa retirar essa membraninha. E depois eu aprendi algumas técnicas aí com o Rodrigo. Hoje a gente está fazendo no forno, né? Mas eu tenho um barbecue, né? O Coyote tem um barbecue defumado e nesse caso ele entra para dar esse gosto de defumado para o preparo. Então essa costelinha aqui, primeiro eu passei esse barbecue, né? Que segundo as dicas do Rodrigo aí é a cola, né? E depois eu utilizei esse dry rub aqui, que é um produto novo que a gente vai lançar. O dry rub é uma mistura de temperos secos, né? E depois disso eu coloquei um pouco de líquido, que no caso aqui eu utilizei suco de laranja natural mesmo. Então eu tirei ela do forno agora, ela já cozinhou no forno a 160 graus por 3 horas e meia, mais ou menos. E agora eu vou abrir ela aqui para vocês verem.
e depois eu vou passar o barbecue para a gente finalizar, tá? Bora. Vamos ver. Vadson, vamos fazer o seguinte, enquanto tu abre aí, a gente vai conferir aquele vídeo do Coyote Original Funk que você está fazendo ali, preparando, tá? A gente confere esse vídeo e já volta para conferir ela aberta aí. Vai abrindo aí, Perfeito. tá? Vamos lá. Isso tudo que o Vadson apresenta aqui é um sonho, né? É a maneira, né? A finalização, o acabamento, a embalagem. Bom, e a gente já está de volta e, como prometido, o Vadson vai mostrar ali como está a costelinha de porco quase pronta. Conta pra gente aí, Vadson. Já está pronta? Está no ponto? Agora a gente vai passar o barbecue defumado do Coyote. E aí ela vai para o forno agora sem o papel laminado. Certo, vai voltar para o forno, entendi. Isso, para ser finalizado. Depois eu vou cortar para vocês verem como é que ela vai ficar. Maravilha. Caramba, meu velho, já tô com água na boca já. Rodrigo, e a pegada na brasa, né? Para fazer aquela costelinha também no barbecue tradicional americana, aquelas que os juízes vão, né? vão dar aquela nota. Tem alguma dica, assim, como é que é? Olha, o processo é muito parecido do que o Vadson fez. Na verdade, a gente a gente tira essa membrana também que ele comentou, né? Porque é uma membrana embaixo, na parte do osso, acaba não deixando o tempero pegar ali, né? Então a gente tira ela para dar mais sabor, intensificar o sabor, né? A gente defuma ela no defumador a 120 graus por aproximadamente 2 horas, né? Aí a gente embala no mesmo processo que o Vadson fez, bota algum líquido. Eu normalmente coloco, além de líquido, eu coloco manteiga e mel junto. Então é estranho para quem não está acostumado, mas não vai ficar doce lá no final, eu garanto, vai ficar muito gostoso, né? Então eu boto manteiga, mel e molho barbecue, embalo e vai mais 2 horas a 120 graus. Aí ela deve estar soltando do osso. O que eu posso fazer? Terminei essas 2 horas, eu posso abrir, fazer como o Vadson fez agora, passar molho e voltar para esse molho caramelizar e ficar mais bonito e mais gostoso ali em cima, ou eu posso servir direto, não tem muita regra quanto a isso. Eu vou dar uma outra dica para quem tem churrasqueira tradicional, né? Quem quer fazer na churrasqueira tradicional. Então, a dica interessante da churrasqueira tradicional é usar o carvão normal, colocar a costela mais em cima, na altura onde a gente faz o costelão, um pouco mais alto, 40 centímetros da brasa, virar a parte da carne para baixo. Você pode usar dry rub ou não, aí fica uma questão, né? O americano tem essa diferença, a gente usa só sal aqui no Brasil, eles usam dry rub, que são vários temperos, açúcar mascavo, pimenta do reino, sal, páprica, alho em pó, cebola em pó, e aí vai, né? O rub é, vamos dizer assim, a característica do pitmaster. O pitmaster é o assador de churrasco americano, né? A gente chama ele de pitmaster. Cada pitmaster tem o seu dry rub, a sua característica. Nos Estados Unidos é uma coisa que passa de geração em geração. Como a gente tem aqui um pouco a marinada, aquela que vinha do pai, da mãe, né? Eles também têm essa questão do tempero. Então, coloquei lá 40 centímetros da brasa, encosto do lado do braseiro, bem do ladinho dele, boto um pedaço de lenha frutífera. Essa frutífera vai soltar uma fumacinha e vai dar um gostinho de defumado, vai dar um gostinho diferente na carne, né? Aí vai até ela ficar pronta, como se fosse fazer ela na churrasqueira, sabe? Deixa ela lá umas 2 horas pegando fumaça, depois vira para o lado do osso, deixa mais um tempo, pode baixar e finalizar ela. Então, fica muito bom. Eu ensino isso, né? Quando eu dou cursos e tal, a gente fala sobre isso, porque é uma maneira de quem não tem uma churrasqueira de defumação poder experimentar esse sabor em casa, né?
a gente sempre, uma coisa que eu gosto de esclarecer é a lenha, né? A defumação de churrasco americano normalmente é feito com lenhas de castanha, né? Nos Estados Unidos eles usam o carvalho e a noz pecan, aquela... Eu usei muito de oliveira, eu usei de oliveira uma vez também, ficou assim muito presente, né? Muito aromatizado mesmo, né? Oliveira a gente usa também, e também lenhas frutíferas que não tenham resina. Eu uso muita maçã, pêssego, laranja, limão, tangerina, bergamota, sabe? Essas lenhas que são boas e todas elas vão dar uma característica diferente de sabor, de cor. Uma vai ficar mais avermelhado a carne, outra fica mais escuro. Isso tudo é levado em consideração na hora de fazer. Eu queria saber da Letícia, aí os cortes de suínos ainda estão muito relacionados aí no universo do churrasco, né? Vocês também pensam que na hora de criar algum produto novo, alguma coisa, vocês têm esse mercado assim como horizonte? E outra pergunta que eu queria te fazer assim, que produtos mais ou menos vocês têm aí nessa linha? Parece que eu vi alguma coisa de linguiça de parrilla. Queria que tu falasse um pouco sobre os produtos que vocês têm aí também e sobre esse mercado, né, do churrasco gourmet, seja ele americano ou brasileiro. Certo. Então, no início a gente trabalhava mais com esses cortes voltados para o churrasco. Essa linha grill, digamos assim, foi a nossa linha que a gente iniciou. Então, ali principalmente o matambre, como eu comentei, a costelinha, tanto a costelinha parrigeira, a tiras, né? Quanto a costelinha grill, o pessoal gosta bastante. Mas a gente também tem a linha panela, que a gente chama, que é para o pessoal que não gosta ou que não sabe utilizar. Ou que prefere, né? Ou que prefere, exatamente. A gente também tem essa linha. Então, a gente não fica só limitado na linha do churrasco, mas é um dos nossos nortes, não posso negar. E aí, para a linha das linguiças, a mesma coisa. A gente tem a linha que é a parrigeira, que é aquela linguiça com a calibre fininho, que é a tripa de ovino. Maravilhosa, né? Nossa. O pessoal gosta. Então, até a gente tem a opção, porções bem pequenas, são porções de 250 gramas, que tu faz ali uma entrada, uma porção rápida, ela tá pronta para o consumo, que o pessoal adora. Então, até temos clientes que são consumidores de casa e consumidores de restaurantes. Restaurantes gostam muito dessa linguiça. E temos a linguiça também que o pessoal gosta de fazer uma panela, né? Então, tem as duas opções também. A gente acaba tendo mais opções para poder agradar o maior número do nosso público, né? Mas ainda a linha de churrasco, a linha grill, ela acaba sendo um dos nortes, até porque o consumo do churrasco é muito presente aqui na nossa cultura do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente não tem como ficar muito fora disso. Eu queria aproveitar já a tua experiência como veterinário, explorar um pouco da forma de produção da carne de porco, porque eu acho que ainda está muito no imaginário das pessoas, talvez aquelas que não são muito ligadas à área de produção ainda, com aquela forma que a gente via dos antigos, a forma, né, dos chiqueiros, coisas que hoje não tem a menor sentido, principalmente em escala industrial, né? Hoje a qualidade do animal, o tratamento com o animal são coisas, né? Bem-estar animal, né? E então eu queria que tu falasse assim um pouco resumidamente assim o total, a série de cuidados, certificações e tudo, exigências que precisam, né? Hoje a pessoa pode comer tranquilamente uma carne de porco e sem falar nos aspectos nutricionais, né? Com certeza. A questão do aspecto sanitário da carne suína é uma das coisas que a gente bate muito na tecla, que hoje as granjas elas estão muito tecnificadas. O sistema de integração proporciona isso, né? Então, as granjas têm todo um controle sanitário, controle de vacinação, controle de medicação. Então, antigamente, as pessoas tinham muito esse medo de consumo da carne suína, porque era uma carne que era criada no fundo do quintal, né? E hoje a gente percebe que não é mais essa realidade. O mercado, sim, se modernizou muito e cada vez mais busca por esse controle rígido de todas as medidas sanitárias. Então, como eu falei, a gente conhece os nossos fornecedores e se preocupa com isso. E até a questão que foi muito legal, até que a gente lançou no nosso Instagram,
era uma pesquisa do que as pessoas achavam sobre o consumo da carne mal passada, né? Carne suína mal passada. E a maioria das pessoas ainda tinham aquela coisa do não pode consumir carne suína mal passada porque faz mal e tal. Então, a gente vem quebrando esse tabu, sabe? De que se tu conhece o teu fornecedor, e se tu tem uma carne de selo, uma carne certificada, tu pode sim consumir ela mal passada. E que sim, a carne suína ela vem cada vez mais para o mercado com qualidade e com aspectos sanitários bem rigorosos. Não tenha dúvida, não, que esse mercado cresce muito. Mas agora eu vou dar mais um pulo para esse mercado do churrasco de novo, para esse mundo do churrasco. E o Rodrigo, ele enfrentou os gringos, né, lá no chão deles, né, vamos dizer assim, jogando em campo estranho. Como foi, cara, concorrer com esses gringos? Que tipo de novidade tu levou? Assim, eu vou inventar isso aqui porque de repente pode surpreender os juízes. E conta um pouco dessa particularidade desse campeonato aí, como é que foi isso? O que os caras lá consideram como se, esse churrasco é bom? O que faz um churrasco ser diferenciado para eles? Olha, nos campeonatos a gente tem categorias e tem questões que são avaliadas, né? Então é avaliado sabor, textura e aparência. O sabor é o gosto, se está gostoso, se está equilibrado, né? Não está nem salgado, nem muito doce, nem apimentado demais, tem que ter um equilíbrio de sabores, né? Você tem que preencher a boca do juiz com sabor. Isso desde a carne, que tem que ser uma carne de qualidade, né? A gente busca muito isso, um marmoreio, essa questão da criação, que seja uma boa criação, que tenha uma qualidade na criação. Então, é uma das dificuldades até de se encontrar fora do país, porque aqui a gente conhece os fornecedores. A gente sabe aonde ir quando eu quero, né? Quando tu está nos Estados Unidos disputando um campeonato na terra deles, a gente não tem, eu não tenho o meu açougueiro lá, eu não tenho o meu fornecedor de carne lá. Então, uma das grandes dificuldades é a escolha da carne, né? Eu estava falando ali das categorias, então, sabor, textura. A textura é o ponto, né? A gente tem um ponto ideal para servir a carne. A costelinha de porco, eu tenho que dar uma mordida nela e ela tem que ficar com a marca dos meus dentes, mas ela não pode cair do osso. Então, ela tem um momento exato ali. Dá a mordida, fica a marca dos dentes e não cai o osso. Exatamente. E tem até o juiz, né? Ele avalia o seguinte: ele dá a mordida e puxa. A carne tem que sair do osso, só o pedaço que eu mordi, o resto tem que ficar normal ali, não pode cair, porque senão, se caiu, é porque eu passei do ponto. Tá muito mole. Não pode ser muito duro que eu morda e tenha que fazer força para puxar. Então, já passei de um ponto que passou e o outro não chegou no ponto. E ainda ele olha o osso para ver se quando ele mordeu o osso ficou branquinho, ele começa a secar e ficar esbranquiçado. Vocês podem fazer o teste em casa quando vocês forem comer. Quando tu morde o osso, ele seca rápido e aí então isso demonstra que toda a carne saiu do osso, mas não desmanchou. Então, na costelinha tem um critério. A costelinha é um dos cortes mais difíceis assim de se acertar, porque é uma janela muito pequena de ponto para acertar isso, não ficar duro e não ficar desmanchando. E a outra coisa é a aparência. A aparência é muito importante. Então, eu tenho que ter uma costelinha que tem os ossos bem retinhos, para mim poder cortar e ela ficar na caixinha onde a gente monta bem bonitinha, não ficar toda torta. O corte tem que ser perfeito, a cor... A apresentação, né? A apresentação, então é avaliado tudo isso. E as maiores dificuldades lá para disputar, primeiro é o equipamento, porque a gente chega lá, não é a nossa churrasqueira que a gente está acostumado. Os equipamentos, por mais que a gente tente fazer o equipamento parecido aqui, todo equipamento é diferente um do outro, dependendo do fabricante, é o mesmo equipamento. Sei lá, você tem uma churrasqueira em casa, um pedreiro fez, vai ficar de um jeito, o outro fez, vai puxar mais no fundo, mais na frente. Então, isso tudo é a mesma coisa no churrasco americano. Então, a gente sofreu demais, principalmente no primeiro campeonato, porque a gente não tinha experiência nenhuma, né? Então, a gente sofreu experiência internacional. A gente sofreu com o equipamento e na hora de comprar carne. Na hora de comprar carne, a gente foi em vários fornecedores lá, tentou procurar, mas a gente não achou uma carne no padrão que a gente queria. Na Austrália, foi um pouco mais fácil, porque a gente tinha um brasileiro que morava lá,
que nos deu o caminho das pedras. Ele disse, vão lá no meu açougueiro, que ele sabe fazer, vão aqui, mas mesmo assim, a costela, a carne de gado deles e a carne de cordeiro da Austrália, fantástica. A carne de porco, a nossa aqui do Brasil, dá de 10-0 nos Estados Unidos e na Austrália. A nossa carne de porco aqui é muito boa, muito boa. As costelas muito mais carnudas, muito mais qualidade. Claro que eles têm algumas marcas lá que fazem isso para competição daí, porque existem marcas de mercado e marcas de competição lá. No Brasil, a gente não tem isso ainda, né? O mercado ainda é muito pequeno. Mas a nossa qualidade de gôndola aqui, de porco, é muito melhor que a de lá. Olha só, Letícia, viu? Que qualidade bacana. Legal esse depoimento do Rodrigo aí. O Rodrigo é um cara que viajou o mundo, né? Viu, Vade? Um ponto legal, né, gaúcho e brasileiro. O legal é da gente saber, né? Nós tivemos aí com o Marcelo Bolinha, né, algumas semanas atrás, e ele afirmando, né, que a carne da nossa região aqui de Santa Maria, né, na região central do Rio Grande do Sul, ela tem as melhores carnes do mundo, né? E agora aí o Bueno falando que nós temos os melhores suínos. Então é isso que a gente tem que fazer um trabalho, né, para valorização mesmo, né, de agregar valor, né, de fazer valer, né, todo esse trabalho aí, né, o capricho, né, o empenho do produtor, né, fazer refletir lá no preço final, né? Então é muito legal estar sabendo que a gente está numa região privilegiada. O nosso terroir, né? Essas coisas aí que fazem, de repente, você ter um azeite diferente, uma carne de cordeiro diferente, uma carne suína, né? A própria carne de gado. Bueno, a gente está se avançando para o início do programa, ao mesmo passo que a fome vai aumentando, e a curiosidade de saber como é que é o andamento da nossa costelinha, nossa estrela desse programa de hoje, Lago Urbano. Como é que tá? Já tirou do forno, Vade? Tirei, eu já finalizei ela com o barbecue, né? E daí coloquei no forno para finalizar. Então agora ela está pronta para a gente cortar. E o legal da gente falar, né, Emerson, que essas receitas a gente vai disponibilizar elas aí com a receita, o passo a passo aí para o pessoal poder fazer em casa. Né? Esse é o objetivo, né? Nós poder estar mostrando algumas coisas que as pessoas possam estar comprando, e isso aí vai estar fomentando, né, esse trabalho que a gente está realizando. É legal, esse trabalho que o Weitzel faz também de valorizar a produção local, as receitas, os nossos programas, são tudo lá no YouTube, né, no programa Agro Urbano TV, você digita lá, tem todos os programas, e também tem essas receitas que o Weitzel faz, outras coisas nas nossas redes sociais, e quem quiser também mandar sugestão de algum tipo de assunto ou qualquer outro tipo de produção que você tenha na sua cidade, lá pode escrever emerson@agrourbano.com.br, emerson@agrourbano.com.br. Bom, pessoal, a gente já vai estar se encaminhando para o final do programa, né? A gente ainda tem alguns minutinhos, mas eu queria aproveitar esses minutos para a gente falar um pouco dessa produção local, né? E também até onde que ela chega. E eu queria começar com a Letícia, falando aonde que hoje a Boníssima está chegando com seus produtos, de que forma as pessoas que querem conhecer melhor a Boníssima, pode ter algum tipo de informação. E hoje o mercado de vocês está voltado para a região de Santa Maria, os municípios, para Porto Alegre. Conta um pouquinho também dessa atuação comercial de vocês, Letícia. Bom, então, para quem não sabe, a Boníssima, o nosso CD é localizado aqui na cidade de Santa Maria, e aí nós atendemos Santa Maria e região. As regiões aí que nós estamos mais presentes é Santa Maria, região metropolitana, Vale do Taquari a gente também atende. Algumas cidades da fronteira também a gente já está chegando, Alegrete, Uruguaiana, tem alguns parceiros nossos. Ali a região de São Gabriel também tem parceiros fortes, e a gente tem mais fornecedores e parceiros ali no nosso Instagram. Quem quiser conhecer, entra ali no @Boníssima, que tem tudo detalhado ali, os nossos clientes e as cidades certinhas onde a gente está localizado. Que maravilha, o trabalho de vocês é fantástico, a qualidade já é possível perceber já quando a gente vai conhecendo um pouco, né, ali nas redes sociais,
e eu tô louco para experimentar também, uma hora, quando for Santa Maria, ou até mesmo aqui em Porto Alegre, que vocês também já têm alguns produtos, já estão chegando aqui, né? Sim, sim, com certeza. Tem que experimentar e dizer o que achou dos nossos produtos. Claro, será um grande prazer. Rodrigo Bueno, o homem do churrasco americano, um cara especialista, tem cursos. O pessoal, o que o pessoal, quando te chama para esses cursos, tem mais curiosidade, assim, Rodrigo? O que é? O pessoal quer aprender a técnica mesmo, as curiosidades? Depende muito, porque a gente tem vários estilos de curso, né? Mas normalmente é aprender a técnica, entender que tipo de churrasco é esse, que sabor. Tem muita gente que faz o curso para experimentar, para ver qual é o sabor que sai dali, sabe? Porque é uma coisa que surpreende, assim. O fato da defumação, ela surpreende demais. Até ela falou da linguiça, e eu me lembrei de uma história que é muito boa, que quando eu faço linguiça defumada, todo mundo pergunta se a receita da linguiça, quem fez a linguiça fui eu. Eu disse, não, comprei essa linguiça normal. A única coisa que ela tem a mais é essa gosto de defumação que agrega esse sabor que eu falei, esse tempero, e muda totalmente a experiência, né? Quando a pessoa come pela primeira vez, é uma experiência totalmente nova. Então, muita gente vai atrás dos cursos exatamente para ter essa experiência, ver se aquilo ali vai agradar o gosto dela, né? E aí ela dá continuidade, aí acaba indo para um nível mais avançado. Mas normalmente a gente ensina a história, as técnicas, o básico para pessoas entender o que está acontecendo ali no curso, né? Eu posso... Legal também falar, né, Rodrigo, que desculpa, o Rodrigo tem um curso online, né, para também ensinando as técnicas do barbecue aí, que é um curso que bomba aí no Brasil, então também pode falar desse curso aí, né, Rodrigo? Isso, eu tenho o meu curso online, ele começa desde acender o fogo numa churrasqueira. Na verdade, eu falo o estilo da churrasqueira, eu explico como é que é o funcionamento dela, desde acender o fogo até a finalização, até o que o Vadson mostrou aqui, da costelinha com molho em cima, preparada, pronta para servir. Então, agora, nesse momento de pandemia, a gente tem muita gente que acaba nos procurando, né, procurando pelo curso online, para aprender, muita gente empreendendo nisso, começando um negócio novo e agregando, como ela falou, agregando uma experiência para o cliente diferente, né? Então, eu tenho uma hamburgueria, eu vou botar um defumado para o meu cliente ter mais uma opção, né? Para mim ser mais uma opção para ele. Então, é muito forte no curso online isso também. Eu acho que renderia mais um programa, principalmente para a gente falar um pouco sobre essas técnicas, né, do churrasco americano, mas eu queria que você falasse rapidamente, porque a gente está se aproximando já do final do programa, sobre a questão da defumação, porque dá para fazer também numa churrasqueira normal, né, sem que seja essa específica do churrasco americano. E também eu queria que tu concluísse nos dizendo aonde que as pessoas podem ver os teus vídeos e buscar mais informações sobre esses cursos. Certo. Eu tenho o meu site, que é bbqbueno.com.br, né? Eu tenho o meu Instagram, que é onde eu posto conteúdo todo dia. Eu dou uma dica de churrasco todo dia lá também, que é @bbqbueno, né? Então, esses dois são os principais canais que pode me encontrar, né? No BBQ Bueno tem o curso, tem todas as informações lá. E no meu Instagram eu sempre posto, então tem bastante coisa. Eu ajudo muita gente a fazer essa defumação, como tu falou, em churrasqueira convencional, né? Então, eu posso, na minha churrasqueira convencional, defumar daquela maneira que eu falei, coloco a brasinha ali do lado, lá tem vídeos explicando isso, então, eu sou um cara que, além de fazer, eu gosto de compartilhar, então, eu ensino muita coisa no meu Instagram, né, gratuitamente, eu vou dando informação, se a pessoa acompanhar por ali, já dá para começar a fazer, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer e me sinto, de alguma maneira, devolvendo, né, para o universo aí o que a gente acaba recebendo. Eu sou testemunha, né, porque eu tenho acompanhado o Instagram aí do Bueno, né, e uma vez por semana eu tenho feito alguma coisa relacionada às dicas que ele passa no Instagram lá. Então, tem bastante conteúdo, é muito legal acompanhar lá. Então, a dica da defumação pode ser uma árvore de madeiras de árvore frutífera e tudo, e tem que cuidar um pouco a distância ali e o tempo que ela fica em exposição, imagino. Isso, na verdade, assim, você pode fazer o seu churrasco normal, como você faz sempre, e colocar um pedacinho de madeira frutífera no lado
já vai subir uma fumacinha ali que vai dar um gosto diferente já. Já vai perceber uma diferença no churrasco com esse defumadinho que vai acontecer ali. Pode fazer exatamente como sempre faz. Se quiser uma técnica para algum corte específico, de repente lá no meu Instagram vai encontrar, lá tem o vídeo da costelinha, do peito, esse tipo de coisa. Mas assim, qualquer churrasco que você fizer, se você encostar uma lenha frutífera ali do lado, uma laranjeira, um pêssego, uma maçã, ela tem que estar só seca, porque senão ela faz uma fumaça ruim, né? Ela tem que estar uma lenha pronta para ser colocada no fogo. Colocar ali do ladinho, deixar ela, vai soltar uma fumacinha, você vai ver que já vai mudar o sabor. Legal. Qualquer dúvida, vamos lá no Instagram lá do Rodrigo Bueno. Vadson, vamos passar a faca? Vamos lá. Então, assim, conta para nós o que, enquanto você passa a faca, conta o que você fez. Eu vou cortar esse primeiro pedaço aqui, né? Bom, primeiro o que a gente fez, né? Como eu falei, a gente cozinhou ela por 3 horas e meia. Aí depois eu retirei, né? E pincelei o barbecue. Que nesse caso aqui é um barbecue defumado, então ele vai trazer aquela lembrança, né? Do defumado aí que vem da lenha. E agora eu vou cortar aqui. Primeiro eu vou cortar um pedaço para a Letícia, vou colocar no vácuo que vou entregar para ela amanhã. Tá? Opa, já quer baixar um pouquinho a câmera aí para a gente ver? E aí? Melhorou? Tem que mandar aqui para Caxias também. Vamos. Esse é o momento solene do programa, pessoal. Aquele horário de mexer com... Então tá aí, ó, o pedacinho. Que bacana. E ela fica, na verdade, se desmanchando aqui, ó. Posso mostrar aqui, ó, soltando os ossinhos, ó. Vamos fazer aquele teste do dente lá que o Rodrigo falou, não dá. Eu não sei se isso aqui é bem de campeonato, acho que não pode soltar tanto, né? Mas é legal demonstrar também, olha aí, ó, soltando totalmente do osso, né? Olha, essa do soltando no osso, no campeonato, eles querem aquilo ali, mas na vida normal, todo mundo quer a costelinha desse jeito aí. Letícia, tu prefere no forno ou na brasa? Eu prefiro no forno, eu sou do time do forno. No forno? Até porque quando eu tenho que me virar, eu corro pro forno, né? Então, vou defender o time do forno. Então tá, eu te agradeço, Letícia. Muito obrigado, Rodrigo Bueno. Vadson Schaefer, o homem do Coyote Original Food, muito obrigado aí pela receita, depois a gente coloca lá, foi um grande prazer, excelente mesmo, tenho certeza, não provei, mas deve estar deliciosa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, viu? Uma boa noite, até a próxima, vamos em frente, valeu!